Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Michele e nós vamos para a nossa aula de português, a nossa aula número 25 do terceiro ano. Nós já estamos no caderno 3, apostila 3, tá? Nós vamos hoje trabalhar a unidade 14, pintura, uma mulher do século XX. Vocês estão se cuidando, crianças, utilizando as máscaras ao sair, né? Sair somente quando for necessário, né? Tomando todas as medidas necessárias? Estão, né? Espero que sim. Nós vamos para a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa rotina do dia? Hoje nós vamos trabalhar a unidade 14, pintura, uma mulher do século XX. Página 21. Observe a imagem da página 21, nós vamos fazer uma leitura de imagem. A página 22, atividade. Ler, e você sabia, das páginas 23 até a página 25. O entender o texto, da página 26. Tarefa, página 31, exercício 1. E teremos uma surpresa para a aula de hoje. Tem alguém muito especial que vai nos visitar na aula de hoje, né? Vocês podem estar vendo que nós estamos com um cenário aqui um pouquinho diferente, com a bandeira do Brasil. O que será? Tem novidades na aula de hoje. Não percam, hein, crianças? Peguem a apostila de vocês, o material, o estojo e vamos começar? Nós vamos para a página 21 da apostila. Uma mulher do século XX. Quem será essa mulher do século XX? Quem pintou? Vamos ver um pouquinho? À medida em que o tempo passa, os artistas vão modificando o modo de produzir a arte, né? Se vocês verem as obras de arte de hoje, muitas delas já não têm mais a característica das obras dos outros séculos, né? Que nem nós vimos na aula passada do Leonardo da Vinci, do Rafael Sanzio, né? Nós vamos ver que elas vão mudando. A pintura retratava, naquela época do Leonardo da Vinci, os objetos e as paisagens de maneira fiel. Então, antigamente, eles retratavam, né, as pessoas, os lugares, os ambientes, realmente de acordo com como eram. Retratavam, procuravam a perfeição. Nós vamos ver que isso foi mudando ao longo do tempo, tá? Como se fossem reais antigamente, mas isso mudou. Atualmente, muitos quadros são intrigantes, porque suas figuras não se parecem nem com as de Leonardo da Vinci e nem com a de Rafael Sanzio, nem com as dos fotógrafos. Abaixo, na página 21, nós vamos ver um quadro pintado em 1937. E o nome dessa obra é Mulher Chorando. Nós vamos ver por quê. Essa mulher lhe parece estranha? Vocês acham que a figura é estranha? Toda quebrada? E se identifica com as pessoas de hoje ou de antigamente? O que você acha de uma pintura assim? Então, na página 21, aparece esta imagem aqui, olha, bem diferente com a da Mona Lisa, não é, crianças? E a Dona Velata também muito diferente. Nós podemos observar que dá a entender que é uma mulher, né? Devido aqui tem os cabelos longos, parece que está com um chapéu, um adereço. Por que será que vocês acham que ela está chorando? Aqui, ó, os dedos, né, as mãos. É uma imagem assim bem expressiva. Eu falo que é uma cena forte, tá? Não lembra as do Leonardo, que tem com um olhar suave, né, as personagens dele, um sorriso mais tímido, um sorriso mais discreto. Aqui nós podemos observar que é uma imagem bem expressiva. Olhos, parece ser os olhos, né? Tem traços geométricos, as cores são cores mais chamativas, né? Fizemos esta leitura de imagem. Agora,
nós vamos fazer a análise dessa figura, tá? Na atividade da página 22. Então, observando a imagem da página 21, nós vamos responder essas questõezinhas aqui. Vamos lá? Número 1. Lembrando que vocês podem fazer com calma depois, tá? Vamos prestar atenção na aula, acompanhar as respostas, as perguntas, e vocês podem fazer depois de acordo com o entendimento de vocês. Vamos lá. Há alguma semelhança entre o quadro de Pablo Picasso e o de Leonardo da Vinci, que nós estudamos no módulo anterior, nas aulas passadas? Vocês acham que tem, nós vimos também que são semelhanças e diferenças. Vocês acham que tem semelhanças e diferenças nesses quadros? Qual? Isso, vocês já devem ter observado. Vamos ver? Então, olha só, sim, tá? Tem semelhanças. Ambos significa que os dois, tá? Tanto um quanto o outro, retratam mulheres. Sim, eles retrataram mulheres. Questão número 2. Nesse quadro, a mulher parece haver se enfeitado toda, né? Para sair de casa. Ou ter justamente chegado da rua. Que adornos nos levam a imaginar isso? Vamos, ó, vou até voltar aqui para vocês observarem. Tem adornos aqui, como nós falamos, olha. Tem, né, professora? Sim, já diferente com o da Mona Lisa, que ela não está com acessórios, né? Olha, o chapéu vermelho e os brincos. Nos dá a entender que ou ela está se arrumando para sair, ou ela já chegou de algum lugar, né? Vocês viram como é importante nós sabermos fazer a leitura de imagem? Nós aprendermos a ler através do que nós estamos simplesmente vendo, né? Tentando entender o que o artista quis passar com aquela obra de arte, o que ele estava sentindo, quais as características próprias daquela obra de arte, é muito importante. 3. Como ela parece estar se sentindo? Volta lá na página 21 e observa, será que ela está alegre, feliz? É uma pessoa mais tímida? O que nos lembra essa imagem? Fala que é uma imagem forte, né? Olha, parece que ela está muito triste pelas cenas, porque saltam lágrimas de seus olhos. Ah, professora, mas será que não eram lágrimas de alegria? Pela expressão física dela no rosto, crianças, não, tá? Porque nós conseguimos identificar lágrimas de alegria e lágrimas de tristeza pela expressão do nosso rosto, né? Ela parece que está até um pouquinho assustada, né? Os olhos fortes. Então, não é um choro de alegria, tá? Porque saltam lágrimas de seus olhos e ela tem uma expressão muito importante, isso aqui, ó. Tá? Como que está o rosto dela, com expressão de sofrimento, tá? Não parece ser choro de alegria de quem está alegre. Parece que ela está sofrendo, tá? Entenderam? Vamos para o próximo. Continuando na página 22. Exercício 4. Que cores o pintor usou para retratar o rosto da mulher? Que cores, né? Foram cores mais discretas, como a do Leonardo, ou não? E por que você acha que ele escolheu justamente aquelas cores? Vamos lá, já está aqui, ó. O rosto é amarelado, sim. Mas há uma parte branca e manchas roxas e verdes, tá? São cores, essas cores, ele quis expressar o quê? A dor, o sofrimento, né? Ela está triste, por isso que ele utilizou essas cores. Ao mesmo tempo, cores fortes que nos chamam a atenção. Exercício 5. O que você achou desse quadro, crianças? Justifica aí a resposta de vocês, tá? Pode ser pessoal de cada criança, ok? Mas nós vamos dar aqui a sugestão. Eu vou chamar a atenção aqui para vocês, crianças, quando nós colocamos aqui resposta pessoal, não é a resposta,
Sim, para vocês escreverem que resposta pessoal é a resposta. Tá? O que é resposta pessoal? É próprio de cada um. Eu, professora Michele, eu acho isto. Vocês, alunos do terceiro ano, cada um tem a sua opinião. Às vezes a opinião de um aluno não é a mesma opinião do outro, é particular de cada um, é igual o gosto. Eu tenho os meus gostos, o João tem o gosto dele, o Pedro tem o outro, a Beatriz tem a outra, tá? É de acordo com o que vocês entenderam, com o que vocês acham. Não é que a resposta pessoal é a resposta, tá? Então vamos lá, justifique. Lembrando que a dor não é algo agradável ou bonito, tá? Quando eles querem expressar tristeza, sofrimento, normalmente já é algo mais triste. Por isso, o Picasso quis mostrar que o sentimento machuca, tá? Deixa a pessoa em pedaços. Essa parte aqui, ó, deixa a pessoa em pedaços, não está se referindo a cortar lá, a parte de cortar em pedaços. É que deixa a pessoa triste, né? Passar assim que está com o sentimento mais abalado, está mais, ao mesmo tempo, também sensível, tá? E ele quis nos passar que não é algo agradável de se sentir ou algo bonito. Até tem algumas pessoas que falam, ai, esse quadro não é bonito, mas ele é expressivo, tem um lado, tem uma beleza diferente, tá? Entenderam? Mas vocês podem colocar de acordo com o que vocês acham. Vamos continuar. O ler. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre Pablo Picasso e o cubismo, tá? Nós vamos conhecer alguns fatos importantes da vida de Pablo Picasso. Lembrando que é uma biografia. Vocês sabem o que é biografia, crianças? Já, né? Nós já estudamos. É quando o autor vai falar sobre a vida de uma pessoa, contar a história de vida dessa pessoa. E autobiografia é quando eu vou falar sobre a minha história de vida, tá? De cada um. Então vamos lá, abrem a apostila na página 23 e vamos acompanhar a leitura comigo, tá? Vamos lá. Conheça a obra de um dos maiores pintores do século XX. Se tivéssemos de escolher um único artista para representar as muitas mudanças que houve na arte no século XX, seria ele, Pablo Picasso. Nascido em Málaga, no sul da Espanha, no dia 25 de outubro de 1881, Picasso era um artista que fazia de tudo, crianças. Ele era chamado de um artista completo, tá? Por quê? Olha só. Além de pintar, ele trabalhou também com gravura, com escultura, com desenho, colagem, cerâmica e cenografia, tá? A cenografia é aquela pessoa que decora os cenários dos teatros, tá? E ilustrações para livros. Nossa, quantas habilidades Picasso tinha, hein, professora? Sim, ele é o mais famoso e provavelmente o mais influente artista do século XX. Então, era um artista completo, né? Continuando, olha aqui, ó. O Pablo Picasso em 2 momentos de sua vida. Por ser filho de um professor de desenho, tá explicado, né, professor? Porque ele gostava tanto de pintar, desenhar, fazer esculturas. Picasso sempre contou com o incentivo da família, tá? O apoio, a família sempre apoiava. Aos 15 anos, ele já tinha o próprio ateliê, já se dedicava às artes. Em 1900, mudou-se para Paris, na França, a capital artística da Europa. Picasso era uma pessoa muito emotiva, tá? Muito sentimental, sensível, e ele demonstrava os sentimentos dele nas suas obras de artes, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? E isso, claro, influenciou a sua obra de arte, suas obras. Por essa razão, o seu estilo de pintura mudou muitas vezes. Ele ia mudando de acordo com o que ele estava sentindo, como ele estava na época que estava fazendo uma determinada obra de arte, crianças, tá?
As suas pinturas começaram a diferenciar mais das dos outros pintores. Quando passou a pintar usando apenas tom de azul. Teve uma época na vida dele que ele utilizou muitos tons de azul, vocês sabem? Por que será que ele estava pintando só com tons de azuis? Porque ele estava sentindo algo. O que vocês acham que ele estava sentindo, crianças? Olha só. Ele foi um período da vida dele que ele se sentia infeliz, triste, sozinho. E por isso todas as personagens dessa fase dele, né, pareciam tristes e solitários. Ele se expressava através das suas obras de arte. Isso às vezes também até nós fazemos, né? Muitos músicos se expressam em letras de músicas, os seus sentimentos, a fase da vida que estão, né? Se estão alegres, se estão tristes. Muitos também artistas, desenhistas, e até vocês, né, crianças, demonstram isso nos desenhos que vocês estão fazendo. Vamos continuar? Aqui. 2 autores autorretratos de Picasso. Olha aqui. O que nos lembra isso aqui? Mais cores azuis? Olha só. 2 retratos de 1901 da fase azul, né? O primeiro, aquela fase da vida dele mais sentimental, mais triste, e o de 1907, o segundo. Olha, gente, são obras totalmente assim diferentes, né? Quando conheceu Fernande Olivier, uma das muitas mulheres por quem se apaixonou, a sua tristeza ficou para trás. Olha o que a paixão fez com Picasso, hein, gente? Iniciou-se aí a fase rosa da sua vida, né? Então não era mais a fase azul, era a fase da paixão, né? Então ele começou a se expressar com as cores rosas. Nela, não só as cores, mas também os temas que ele fazia, né? Os temas de Picasso eram mais alegres. A gente pode observar bem isso. Ele retratou a arte circense. O que é essa arte circense? É quando representa o circo, algo relacionado ao circo. Geralmente mostrando os artistas e seus animais, porque circo nos remete a isso, né? A alegria, a descontração, a coisas boas. No entanto, a fase rosa não durou muito tempo. O que será que aconteceu, hein? Vamos continuar. Aqui, ó, essa fase dele, de Picasso. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os saltimbancos, tá? E foi de 1905. Olha aqui as cores, bem diferente das outras, né? É uma obra diferente daquela do autorretrato. Junto ao pintor francês Georges Braque, criou o cubismo, tá? Considerando um dos movimentos mais importantes da arte moderna. Isso é da página 24. Legal nós estudarmos sobre essas obras de arte, sobre esses artistas, muito importantes, criança, interessante, não é? Continuando ainda na página 25. Em 1937, o Picasso pintou o seu quadro mais famoso, Guernica, uma resposta aos horrores da Guerra Civil Espanhola. Depois do conflito, ele ficaria exilado de sua terra natal para o restante de sua longa vida. Nós vamos ver o que é exilado, tá? E o pintor permaneceu na França até a morte, tá? Ficou lá até o resto da sua vida. Picasso nunca parou de produzir. E olha, ele teve até uma vida longa. Ele morreu aos 91 anos, em 8 de abril de 1973. Então teve uma vida com muitas histórias, né? Momentos importantes. Cubismo, que nós falamos ali atrás, é um movimento artístico, tá, criança? Iniciado por Picasso em 1907 na França. Nele, as formas reais foram substituídas por figuras geométricas, tá? Ó, se eu voltar aqui, vocês podem observar, tá? É mais com figuras geométricas, ó, tá?
seria o cubismo. Como num jogo de quebra-cabeça. E aqui, ó, Guernica é uma vila situada na região norte da Espanha, que foi bombardeada durante a Guerra Civil Espanhola de 1936 a 1939. E é também o nome de um painel pintado por Pablo Picasso em 1937 para retratar o que aconteceu nessa época. Fase triste. Exilado significa que ele ficou afastado, então ele ficou aqui fora, ó, até da sua cidade natal, onde nasceu, até o restante de sua vida, tá? Então aqui nós vimos um pouquinho sobre a história de vida de Pablo Picasso. Aqui é o painel que nós acabamos de falar agora, olha só. Gente, mais uma fase, né, da vida dele, e diferente das outras obras de arte que nós vimos, né? Da fase azul, da fase que ele representou o cubismo, da fase em que ele estava apaixonado, tá? Esse painel, olha, é com 7 metros, tem 82 centímetros de largura por 3 metros, tá? 50 centímetros de altura, e está no Museu Nacional de Arte Reina Sofia, em Madrid. Olha, também é bem expressivo, né, criança? As cores, olha, as fisionomias aqui, ó. O que vocês acham que retratam? Parece pessoas, né? Olha aqui que interessante essa imagem. Olha aqui, crianças, a violência do bombardeio na vila de Guernica é mostrada pelas figuras em pedaços. Olha que triste, mas muito interessante. Elas exprimem a destruição, né? Guerra nos remete à destruição e o sofrimento causado pela guerra naquela época. Já na parte superior da tela, ó, que eu chamei a atenção para vocês, o que nos lembra? Um olho assiste a tudo. Ele colocou até iluminado, né? Parece que até uma lâmpada aqui dentro. Assiste a tudo e parece iluminar a cena. Olha que expressivo, bem expressivo. Como se revelasse ao mundo o horror daquilo que está acontecendo. Eu acho interessante esse artista retratar os momentos da vida dele nas suas obras de arte, né? Se a gente for analisar, a gente consegue identificar o que ele estava sentindo em cada época da sua vida. Tá? Vamos lá. Agora, para entender o texto, tá? Crianças, não precisam responder essa parte na apostila, é mais oralmente, tá? Se nós estivéssemos em sala de aula, nós iríamos compartilhar as respostas. Não precisam escrever isso no caderno de vocês. Número 1, relembre os saberes da Vinci e de Picasso. Qual a semelhança entre estes dois artistas? Nós vimos aqui agora que o Picasso fazia de tudo, né? Escultura, desenhava, preparava os cenários dos teatros, fazia a decoração, que Picasso seria um artista completo. Já o Leonardo da Vinci, ele ia muito também para o lado da ciência, né? De fazer os experimentos, ele gostava de fazer os experimentos com as técnicas das tintas que ele usava. Ele falava assim que a arte estava junto com a ciência, que as duas caminhavam juntos, tá? E o Picasso como artista completo. Não precisa escrever isso não. Por que Picasso mudou algumas vezes o seu jeito de pintar? Que nós falamos agora. Vocês já sabem responder aí, não é? Por que ele mudava? Muito bem, de acordo com o que ele estava sentindo, crianças. A fase da vida dele teve a fase azul, mas também teve a fase rosa, né? A fase da paixão e a fase do sofrimento. Agora, reflita aí, pensa aí na casa de vocês. O que você leu a respeito de Pablo Picasso e apresente a sua conclusão. O que vocês acham? Ele pintava para que as pessoas achassem os seus quadros bonitos, somente para expor, para mostrar para o mundo as suas obras, ou para expressar os seus sentimentos? O que vocês acham?
Ah, muito bem. É para expressar os sentimentos, como nós acabamos de falar. O momento da guerra, o momento da paixão, o momento da tristeza, o momento da alegria. Ele mudava as cores, mudavam até a característica dos personagens, não é? Então, era para expressar o seu sentimento. Isso está na página 26, tá, crianças? Não precisam registrar, não. Agora, nós vamos para um momento importante da nossa aula. Nós não poderíamos deixar de falar, tá? Não está no material de vocês, sobre o 7 de setembro, que é uma data importante para o nosso país, que nós não poderíamos deixar passar aqui, né, sem falar sobre isso. Vocês sabem o que seria essa data, 7 de setembro? Por que as escolas, né, quando nós não estávamos em pandemia, tinham os desfiles, em algumas cidades tinham aquele desfile cívico muito bonito, as pessoas demonstrando o patriotismo. Nós vamos agora, crianças, chamar um personagem, uma personagem muito especial da nossa aula de hoje. Vocês lembram da Clarinha? Hoje não é a Clarinha que está aqui, crianças. Hoje, quem veio participar da nossa aula e contar um pouquinho deste momento tão importante do nosso país, 7 de setembro, é a avó da Clarinha. Isso, sabe quem é a avó da Clarinha? É a Dona Dita. A Dona Dita veio aqui contar um pouquinho dessa história pra gente. Nós vamos ter um bate-papo. Vamos chamar a Dona Dita comigo? Vai, aí na casa de vocês. Dona Dita! Oiê! Olá, crianças do terceiro ano, tudo bem? Nossa, Dona Dita, que bom que a senhora conseguiu estar participando da nossa aula hoje, hein? Muito bem, seja muito bem-vinda. Obrigada, professora. Eu sou a avó da Clarinha e eu estou muito feliz em poder estar aqui com vocês hoje, participando da aula. Sei que os alunos do terceiro ano são bem dedicados. Isso mesmo, Dona Dita. Os alunos do terceiro ano estão participando muito bem das aulas, fazendo as atividades. Olha, a senhora está de parabéns com a Dona Clarinha, viu? Ai, muito obrigada, professora Michele. Ela faz tudo, manda as atividades para a professora dela, vem aqui participar da aula, responde direitinho. Parabéns com a Clarinha, viu? Estamos muito felizes. Obrigada. Dona Dita, conta para nós como que era o nosso país, o Brasil, antes da independência. O que aconteceu que nós estamos comemorando o 7 de setembro hoje, após tantos anos? Ah, professora Michele, uma boa pergunta. Crianças, sabia que há muitos anos o Brasil era habitado pelos índios que viviam aqui tranquilamente até a chegada dos portugueses, professora? Os portugueses chegaram até aqui, né? Mas já haviam habitantes aqui no nosso país, Dona Dita. Sim. Eram os índios, não é, crianças, que moravam, que habitavam, né, aqui no nosso país, né? E os portugueses chegaram aqui pelo litoral das praias do estado da Bahia, através das caravelas de Portugal. Sabe, professora Michele, eles avistaram um monte de terra, o qual foi batizado de Monte Pascoal, em 22 de abril de 1500, professora Michele. Dona Dita, é verdade que os portugueses eles tomaram as terras do Brasil para eles? E eles tentaram escravizar os índios? É verdade isso? Os índios já habitavam aqui, os portugueses chegaram e tentaram fazer com que eles trabalhassem para eles? Olha, professora Michele e criançada, infelizmente é verdade. Eles tentaram escravizar os índios, mas não conseguiram. Sabe por quê? Os índios, eles eram muito espertos, foram resistentes. E eles conheciam a terra. Índios, eles conseguiram fugir, né? E eles resistiram a essa tentativa dos portugueses em tentar escravizar o trabalho deles, né? Não conseguiram. E aí eles trouxeram os negros africanos. Foi um momento de escravidão, né? Muito Sim, triste. professora, crianças, esse período, como os índios não conseguiram fugir, eles utilizaram os negros. Foi tão triste porque colocou eles para fazer muito serviço, professora. Trabalhos escravos, trabalhos que eles não eram acostumados. Foi muito, muito, muito triste. E aí... o Brasil se tornou colônia, não é, Dona Dita? Sim. Passou a pertencer
a Portugal, não é? Isso é verdade? É verdade, sabe por quê? Eles perceberam que aqui era uma terra cheia de riquezas e assim, por conta das riquezas, eles se apropriaram do Brasil como colônia. Ou seja, Portugal mandava e desmandava na gente, dominava o nosso país, professora Michele, criançada. Nossa, mas dona Dita, olha, os brasileiros não estavam gostando dessa situação, né? De Portugal chegar aqui, pegar as nossas terras, de explorar as nossas riquezas, mandar isso tudo para Portugal, né? Os brasileiros não estavam gostando dessa situação, porque o Brasil até hoje um país, nós podemos falar que é um país próspero, né, dona Dita? Nós temos as nossas desigualdades sociais, mas é um país que tem muitas riquezas, né? Inclusive, dona Dita, eles exploraram uma árvore de extrema qualidade, muito importante naquela época e até hoje é importante, mas hoje quase não encontramos essa árvore. É verdade, professora. Que é o pau-brasil, não é? Inclusive, dessa árvore, professora Michele, a gente consegue retirar a tinta para tingir tecidos, faz uma série de coisas com ela. Ela é uma árvore de extrema importância para o nosso país. Ô, dona Dita, os brasileiros, eles não estavam muito concordando com esse fato de Portugal chegar aqui no Brasil, dominar por muito tempo as terras, as riquezas, explorar o ouro, e exploraram até, dona Dita, o pau-brasil, que era uma árvore de extrema importância naquela época. E hoje nós quase não encontramos mais o pau-brasil, não é? É verdade, crianças. O pau-brasil, eles até utilizavam a tinta, retiravam a tinta para tingir tecidos, sabia? E é uma árvore de extrema qualidade e foi bem explorada. Sabia, professora e criançada, que quando Dom João VI retornou para Portugal, ele deixou como príncipe regente do Brasil seu filho Dom Pedro, e que se tornou um grande amigo dos brasileiros. É verdade, dona Dita. Dom Pedro, ele se tornou amigo dos brasileiros. Crianças, ele defendia os brasileiros, ele passou assim a ter um carinho muito grande pelo Brasil, né? Não é verdade, dona Dita? É verdade. E ele começou também a não concordar mais com as ordens vindas lá de Portugal, ele né? Estava batendo de frente, né, professora? E sabe o que aconteceu? Um fato muito importante que aconteceu em 9 de janeiro de 1822, onde Dom Pedro I declarou que não ia mais obedecer às ordens vindas de Portugal. Professora. Ainda bem, daí começou a mudança do nosso país. E ele falou uma frase muito importante, que nós ouvimos até os dias de hoje, que foi assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que ficou. E ele resolveu permanecer no Brasil e assim procurar fazer o máximo para que o Brasil fosse liberto de Portugal, sabia? Nossa, professora Michele, criançada, finalmente então no dia 7 de setembro de 1822, o Brasil transformou-se em uma monarquia então, governada por Dom Pedro, né? Ou seja, teve a separação definitiva do Brasil e Portugal. Ainda bem que isso aconteceu, né, dona Dita? O Brasil começou a caminhar falando assim com as próprias pernas. Né? Verdade, muito professor. Bem. E aí Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil. Que momento bonito, não é, Inclusive, dona Dita? professora, não sei se a senhora se lembra, ele foi até o Riacho Ipiranga. Com a sua espada e seu cavalo, gritou: independência ou morte! Muito bem, vocês já ouviram, crianças, dessa frase? Independência ou morte? Foi a frase de Dom Pedro, a frase assim para libertar o Brasil. O que será que significa independência ou morte? Você já deve imaginar? Né, que ele estaria pronto para lutar, para até guerrear se fosse preciso, não é, dona Dita? É verdade, ele queria defender o Brasil a todo custo, viu, crianças? Olha, tá vendo, crianças, como é bom saber sobre a história do nosso país? E quem teve a contribuição para tudo isso na aula de hoje? A nossa querida Dona Dita. Dona Dita, nós agradecemos, viu, a participação da senhora na aula de hoje, com tanta informação importante sobre o nosso país.
Pode voltar quando quiser, viu? Ai, professora Michele, muito obrigada pelo seu carinho. Com as crianças também. Criançada, fiquei muito feliz de participar aqui com vocês. Continuem fazendo as suas atividades, suas tarefas, assim como eu pego no pé da Clarinha, a família Isso também. mesmo, dona Rita. Acompanha aí a Clarinha em casa, Obrigada, se ela tá viu? fazendo direitinho. Obrigada. Crianças, vamos dar tchau pra dona Dita? Tchau, dona Dita. Tchau, Obrigada. crianças. Até. Viram, crianças? Participação importante da dona Dita, né? Nessa data aqui do nosso país, 7 de setembro. Gente, o nosso país é um país muito rico, país próspero. Temos as nossas desigualdades sociais, temos sim, mas nós como brasileiros, né, vamos continuar firme e forte, inclusive neste momento que nós estamos vivendo de pandemia, tá? Termos fé que vai dar tudo certo, que tudo vai passar e que nós vamos continuar progredindo, né, em todas as áreas da saúde, da educação do nosso país. Agora, nós teremos um momento, tá? Vocês viram que tem a nossa bandeira do Brasil aqui, tá? Com o hino da independência. Eu peço para vocês acompanharem aí em casa este hino, prestar atenção aqui na imagem da nossa bandeira do Brasil, que esse hino conta também essa fase, né, essa etapa tão importante do nosso país. Vamos acompanhar? Já podeis da pátria, filhos, respondendo a mãe gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídias do navio, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam vossos rios, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir,
parte importante do nosso país, 7 de setembro, né? Agora, vamos finalizar a nossa aula de hoje. Tá? Tarefinha da aula de hoje, crianças. Vocês vão fazer a página 31 da apostila, comparando com o quadro A Mulher Chorando, tá? Ó, Mulher Chorando da página 21, tá? Vocês vão responder o seguinte exercício. Abaixo, você observa outra obra de Picasso, que é esta obra aqui, tá? É o retrato de Dora Maar, pintado em 1937. O mesmo ano em que ele pintou A Mulher Chorando. Olha, observem. Nós colocamos aqui para vocês a imagem também da página 21, tá? Que é A Mulher Chorando. Vocês vão comparar essas duas imagens aqui, tá? E vão citar, ou seja, vocês vão escrever duas diferenças e duas semelhanças entre as mulheres retratadas. Então, esta aqui da página 31, vão voltar lá na página 21, observar as duas imagens e escrevam duas semelhanças. Ó, tem cores parecidas? Aparece o quê? Olhos. Aparecem acessórios? Elas estão com acessórios? Será que a expressão é a mesma? Sorriso, chorando? As diferenças, há cores diferentes, tá? Vocês vão escrever duas semelhanças e duas diferenças. É a tarefinha da aula de hoje. Tá? O nosso roteiro, que é assistir a videoaula com calma, fazer as atividades na apostila, tá? Fazer a página 31, que é comparando com o quadro da Mulher Chorando, tira uma foto da atividade, manda para a sua professora, qualquer dúvida ela estará à disposição. Se cuidem direitinho e até a próxima aula. Tchau!